Bom, Tolov, queria começar te perguntando se há 25 anos atrás, mais de 25 anos atrás, né, quando você se deparou ali com a pesquisa do Robert, você imaginava que hoje você estaria num ecossistema com 11 empresas levando 235 pessoas para comemorar uma meta de 115 milhões? Sinceramente, não. Splice Originals. Não, na verdade, a gente tinha planos de crescimento, achava que tinha um mercado para atividades como o Great Place to Work, mas realmente não desse tamanho. Eu me lembro de algumas conversas antigas, né? Uma no México, né? Que a gente falou, quando estava o comecinho do México, estavam contratando o Jorge Ferrari, falou, olha, Jorge, você pode ficar tranquilo, tem pelo menos um mercado de 5 milhões de dólares aqui. Falou, nossa, não, acho que sim, tá, já está em 12, né? Então, acontecer em outros lugares. E mais engraçado ainda, eu estava uma vez jantando com o Robert em Wales, quando estava fazendo a lista da Inglaterra, e nessa época nós tínhamos, acho que, 5 ou 6 afiliados no mundo. E começou a jantar, falou, eu estou realmente preocupado, nunca imaginei que a gente fosse ter esse tamanho, 5 afiliados, 5, 6, né? Ele já estava naquela época achando que era o máximo, que ele nunca teria imaginado isso, né? E foi muito além disso, né? Muito legal. Então, essa dimensão, talvez não, mas a gente tinha pretensões ainda de bastante longe. E tem mais ambições aí pela frente? Tem várias ambições. Agora é a gente conseguir ter mais atividades e que possam complementar essa missão com outros serviços que a gente já começou, mas ainda tem vários que a gente pode ofertar. Quer dizer, não é só crescer, mas ampliar o leque também. O Brasil é pioneiro, né, nessa questão da multiplicidade de serviços, né? Sim, Sim. sim, nós começamos com. Bom, não fomos nós tivemos na primeira leva que começou com treinamento, formação, consultoria. Acho que desde o começo a gente já fez alguma coisa aqui. E essa diversidade, com certeza, ninguém. Tem algumas outras iniciativas. Na Índia teve uma coisa, ou na Colômbia, mas diferente do que a gente está fazendo aqui. A gente é pioneiro, mas também não é o único. Tem mais gente fazendo. Love, ao longo de sua carreira, qual foi o desafio mais significativo que você enfrentou? Bom, na carreira houve vários, mas vamos dizer na carreira Great Place, esse que é o nosso tema, eu acho que essa é até fácil, algumas das pessoas ainda talvez se lembrem disso, foi quando a gente foi fazer uma reunião com a Abril, né, que era a Exame, a nossa mídia partner, e nós fomos para discutir alguns detalhes técnicos, e no começo da reunião fomos informados que o nosso contrato tinha acabado. A Abril, a Exame não ia mais fazer a nossa lista. Falou, bom, então acabou a reunião? E a editora na época falou, sim, acabou a reunião. Aí nós saímos, falou, e agora? Né? Então esse foi um desafio, porque na verdade a gente não esperava, né? Não tinha a menor ideia, quando saímos não tinha a menor ideia do que fazer. Obviamente a gente começou imediatamente a pensar em alternativas. Depois tem uma outra história que eu poderia contar, quase pegamos uma media partner errado, por pouco não pegamos, mas pegamos o certo, foi em frente. Hoje nem existe exame, mas não é mais Abril, não é a mesma coisa, né? Não tem mais a lista e mudou completamente, né? Nós com o nosso media partner, agora nossos media partners, né? Pelo Brasil todo, eu acho que a gente está muito bem posicionado, bem atendido. Eu acho que com ganhos de todos os lados. Mas esse foi um desafio difícil. Que vamos fazer? Porque a depender era quanto tempo a gente tinha? Acho que tinha talvez uns 7, 8 anos de lista por aí. É um desafio, foi uma coisa complicada. Como resolver isso? Mas conseguimos resolver. É uma frase que eu sempre falo, não é? Você não pode contar com a sorte na vida, mas um pouco de sorte ajuda. Sim, sim. E nessas crises, nesses momentos de crise, você tinha uma postura de já sair procurando as soluções ou você tinha aquela ressaca da crise, de voltar? Não, 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 não dá para ter ressaca de crise, é muito perigoso, pode Uhum. custar muito caro. Não, a gente já saiu. Eu acho que nós saímos de lá, não sei se, eu acho que no mesmo dia, mas se não foi no mesmo dia, foi no dia seguinte. Já fomos para um escritório de advocacia para ver se o que poderia acontecer, o que eles poderiam impedir da gente fazer.
e se tem alguma coisa que a gente poderia fazer para impedi-los de fazer, e no fim a conclusão foi que não havia nada que fazer, a gente tinha que seguir a vida, e eles iam seguir a vida deles como seguiram, né, durante um bom tempo. Mas não tem essa ressaca de ficar chorando, não, é imediatamente, o que nós vamos fazer agora? Quais as possibilidades? Quais são as mídias que podem estar disponíveis para nós, podem estar interessadas? E aí começa o segundo problema, ou começou um segundo problema, que vários estavam interessados, e qual deles, né? Qual que é o melhor? Um bom problema, né? E na época a gente, eu acho que eu posso dizer isso hoje, quase a gente fechou com a Gazeta Mercantil, que nem existe mais, né? Acabou a Gazeta Mercantil, né? Então corremos um risco sério aí, mas tivemos aí a iluminação de encontrar um parceiro mais durável, vamos dizer assim, né? Ainda nessa linha aí de desafios, você pode compartilhar com a gente uma falha na sua trajetória? Aquele erro que você olhou e falou, puta, errei feio. Olha, é difícil dizer assim, porque na verdade a gente tende a esquecer os erros, né? O que não é bom, mas a gente tende a esquecer. Mas acho que aconteceram várias coisas, assim, um grande erro que eu me lembro e falo, puxa vida, isso não deveria ter feito. Talvez teve um quando eu era o CEO global, né, a gente tinha uma pessoa na área de sistemas de informação que eu sabia que não ia dar certo, e a pessoa acabou saindo depois de algum tempo, né? Mas eu ainda insisti durante muito tempo, isso custou muito caro para o Great Place Internacional, e pelo tempo que a gente perdeu. Então, esse eu acho que foi um erro, né? Até um erro chato de contar, porque envolve outras pessoas, né? Mas eu acho que o que se aprende com isso é que quando você sabe, ou você tem a intuição, tem evidências que alguma coisa não vai funcionar, é melhor resolver logo. A gente tem muita tendência de esticar, de empurrar. Não, não é bem assim. Não, vai mudar, vai melhorar. E, na verdade, o que normalmente ocorre é que só piora, né? Então, esse é um erro que deve ter sido um dos grandes, porque eu me lembro dele. Mas seguramente houve vários outros, e dizer que não se erra é muito perigoso, né? A gente tem que errar um pouco para aprender e para mostrar que está tentando, né? Mostrar para você mesmo, né? Se você nunca erra, tem alguma coisa errada. Sim. Então não pode cometer muito erro. Muito erro também pode ser fatal, mas cometer zero erros é perigoso. É perigoso. E uma história engraçada aí nessa trajetória? História engraçada, nossa, deve ter tantas histórias engraçadas assim. Ah, bom, tem uma história que não sei se é engraçada, né? Foi engraçada depois, na hora não foi engraçada. O primeiro cliente, Great Place to Work, que era Andrade Gutierrez, em Minas Gerais, e eu tinha que entregar, eu ia levar no dia seguinte, acordar cedo para levar o relatório para eles, impresso. É importante que fosse impresso. E eu deixei a impressora imprimindo, era muito grande o relatório, muitas páginas, deixei imprimindo à noite. Quando eu acordei para ir para o aeroporto, eu descobri que a impressora tinha parado na segunda página. Então eu tive que pôr tudo de novo. Então eu comecei a correr, tomar banho, se veste. Nessa corrida, eu tomei um escorregão, eu tenho uma marca até hoje, né? Caí e falei, e agora? Né? Agora não tem jeito, tenho que ir, tiro o sangue, toma banho e vamos embora. Né? Então depois fiquei engraçado, na hora não foi muito engraçado, mas deve ter várias outras histórias engraçadas. Né? Essa história do Robert que eu acabei de contar é engraçada. Ele falou, nunca pensei que pudesse acontecer pudesse ser desse tamanho, né? Não era, acho que nem um vigésimo do que é hoje, né? O Great Place Internacional, né? A questão das pessoas no centro é algo que permeia toda a história ali do Great Place to Work e Uhum. agora do Great People, né? E eu queria que você comentasse um pouco que é muito mais uma questão, muito mais do que uma questão humanitária, né? É uma questão de produtividade das empresas, não é? Você pode Certo. falar um pouquinho sobre isso e como que foi essa experiência, o que que você viu aí em todos esses anos? Na verdade, é gozado que você falou questão humanitária, né? Eu me lembro na GV, uma época tinha não sei se era uma trilha, um grupo de estudos, alguma coisa, se falava em gestão humanizada das pessoas.
Gestão humanizada, quer dizer, nós estamos tratando com o quê, né? Quer dizer, toda gestão é humanizada, queira ou não queira, pode ser humanizada ruim ou humanizada boa, é sempre humanizada, né? Mas no fundo a gente às vezes usa umas palavras que mostram o quão ruim é feito isso, né? Quão desprezíveis são as pessoas no processo. O que é se você pensar a fundo, é uma loucura, porque as pessoas é que fazem o resultado, é um grupo de pessoas. Se é só você, é só você. Se são três, dos três, dois são escravos, até nessa situação, você depende das pessoas para fazer. Então, é um tema interessante falar isso, porque até hoje, quando a gente fala melhores meios para trabalhar, fala, mas hoje em dia, depois de 30 anos, já deveriam ser todas, né? E a gente sabe que não é verdade, a gente sabe que ainda é um grupo cada vez maior, mas ainda pequeno em relação ao conjunto das empresas que existem. Então, falar nisso é estranho. Agora, o mais estranho é que, quando a gente começa a medir, nós fizemos várias medidas, a gente constatou o óbvio, né, que as empresas que tratam melhor as pessoas, que fazem uma gestão humanizada, se eu pudesse falar assim, eu acho ruim, porque é meio um pleonasmo, né, falar isso, né? Mas vamos dizer, as pessoas que tratam bem, as empresas que tratam bem as pessoas são mais rentáveis. Temos inúmeras medidas disso. E todo mundo sabe, porque é dado público. Vários estudos de fora do Great Place continuaram a demonstrar isso durante os vários anos que a gente existiu. Mas nem por isso faz as pessoas mudarem de ideia. Algumas pessoas não mudarem de ideia. E eu acho que está aumentando, e quando aumenta, mais pessoas se interessam, e é óbvio que isso melhora os negócios, melhora a produtividade. Mas mesmo assim, há empresas, há gestores e há fundadores de empresas que não acreditam nisso. Acreditam que as coisas acontecem. Eu escutei várias vezes, mais no começo, depois menos, ele falava, não, mas espera um pouquinho, eu gostaria de cuidar das pessoas, mas não posso cuidar das pessoas porque eu tenho que cumprir resultados. Eu perguntava, mas você faz sozinho os resultados? Não, não, tem uma equipe. E essas pessoas não te ajudam a fazer esse resultado? Ajudam. Então, e aí a pessoa fala, mas não estou entendendo essa conversa, né? Quer dizer, quando a pessoa tem isso arraigado, eu não Uhum. tenho tempo para olhar para as pessoas. Mas então você faz o quê, né? Mas existe isso, né? Eu acho que é isso que a gente ajuda a mudar e tem tentado e conseguido muitas vezes, às vezes não, mas na maioria das vezes a gente tem, pelo menos pelo exemplo, ajudado as pessoas a mudarem. As pessoas é que fazem o resultado. E você, como líder, deveria facilitar esse trabalho das pessoas. Estava em conversa com a Tati, ela me contou que lá no começo, quando ela entrou, o Rui pediu para ela fazer uma lista das empresas que ela tinha um sonho de trabalhar. Então ela colocou o Google e outras várias grandes empresas. E depois de um tempo ela estava trabalhando com todas. Você tinha ali no começo essa wish list, assim? De clientes? De empresas que você queria trabalhar? Olha, eu acho que especificamente não. A gente tinha os clientes que a gente achava que eram importantes. Falando, se a gente conquistar esses clientes, é bom não só para o negócio, mas é bom para a marca, né? Porque são empresas de referência. Né? Então a gente tinha algumas, mas não tinha uma lista, não. A gente estava bem aberto para todos. E é até engraçado, porque tinha algumas empresas ícones, essas eu não vou falar, mas uma delas particularmente que eu era amigo, não muito íntimo, mas amigo de um dos sócios, né, e diretores, e quando a gente se encontrava em coquetéis, ele falava para os amigos, ele falava, esse é o Tolov, que não deixa a gente entrar na lista. Né? E eu toda vez tinha que responder, eu não, são os seus funcionários que não deixam você entrar na lista. E ficou, depois de algum tempo eles acabaram entrando na lista, mas eu achava que a gente não deixava eles entrar na lista. Né? E cria-se essa fantasia, essa ilusão, e na verdade é uma desculpa, né? De não querer olhar o problema real. É claro que era uma brincadeira, mas atrás das brincadeiras sempre tem um fundo de verdade, né? Sim. Mas não tinha uma lista, não, a gente estava bem aberto, todos eram bem-vindos. Você deve ter ouvido muito também. Como que eu ganho o selo, né? Na Como é sua que é? vida. Como Ah, eu como é que ganho eu ganho isso? você? Ah, Ouviu sim, sim. muito? Não, eu tive várias reuniões. Eu fazia reunião com clientes, começava e falava, bom, essa reunião é para a gente conversar e saber como a gente pode entrar na lista de vocês.
eu sempre tinha uma resposta padrão. Começamos errado. Uhum. Nós estamos aqui para fazer você entrar na lista. Quem vai fazer entrar na lista são os seus colaboradores e o que os seus líderes vão fazer. Nós podemos ajudar a melhorar o ambiente que vai, consequentemente, possibilitar que vocês entrem na lista. Mas como a gente pode ajudar vocês a entrar na lista, não podemos. As pessoas ficam meio chocadas com essa resposta, né? Falam, ué, mas eu achei que esse era o papel de vocês. Não, nosso papel é ajudar vocês a terem um ambiente melhor. E perdemos cliente por causa dessa resposta. Mas eu acho que é a única resposta adequada para uma pergunta inadequada. Sim. Vindo para os dias de hoje, qual que você acha que é o elemento mais subestimado na construção de uma cultura organizacional atualmente? Subestimado? Subestimado. Eu acho que continua sendo o relacionamento entre as pessoas, do líder com as pessoas, mas os vários relacionamentos que existem na organização. Existe, às vezes, um pensamento meio mecanicista, né? Que é, bom, a gente fazendo as regras, fazendo os workshops certos, fazendo algumas coisas que os livros dizem, nós vamos mudar a cultura. E a gente sabe pela experiência, e eu acho que muita gente sabe disso, que as pessoas é que fazem a cultura. Você pode ajudar, você pode induzir, você pode trazer pessoas com a cultura que você quer que a sua empresa tenha. E o exemplo também, eu acho que esse é um, não esquecer que as pessoas é que fazem a cultura. O outro elemento desconsiderado, muitas vezes, que é fatal, é que os líderes fazem a cultura. Falam, não, eu quero que minha empresa seja ética, tudo, e o presidente, ele mesmo, faz algumas coisas ilegais, ou tem alguns comportamentos eticamente discutíveis. As pessoas reagem, por exemplo, pelo exemplo, e não pelo que se diz. Então, isso acontece desde a da educação dos filhos, né, até a liderança nas organizações. Eu acho que muitas vezes isso é desconsiderado. E quais Então, habilidades você acha que serão e são, né, mais valiosas para os profissionais no mundo de hoje, que é cada vez mais automatizado, orientado a dados? olha, as habilidades que já vêm, elas sempre foram importantes, mas no fundo, pelo que a gente está vendo, pela rapidez da evolução, vão ser, no fim, as únicas relevantes, né? Que são a capacidade de se relacionar, a capacidade, uma forma talvez mais bem resumida, a inteligência emocional, né? Como as pessoas se relacionam, como eu desenvolvo a minha intuição, como eu desenvolvo minha criatividade, como eu tento enxergar as coisas de uma maneira diferente ou de vários aspectos. Não que os computadores não irão fazer isso, porque vão. Até recentemente a gente dizia que não, isso, enfim, vai sobrar isso para os humanos. Não sei se vai sobrar isso para os humanos, mas os humanos vão estar, do meu ponto de vista, cada vez um pouco além, um pouco mais abstrato, um pouco mais acima. Mas os computadores vão fazer muitas coisas que sempre se diz que os computadores jamais farão isso. Já estão fazendo, né? Eu acho que nos últimos 2 anos, mais no último ano, a gente viu essa explosão da inteligência artificial, machine learning, ChatGPT, e está acontecendo. Não é para dizer vai ser, já foi, já está. Eu acho que a gente só vai daqui para frente. Então, essas habilidades que a gente costuma chamar habilidades hard, soft, as soft estão tomando uma importância cada vez maior. E até poucos anos atrás, então, vamos ter um apagão de talentos de informática. Não vai ter programador suficiente. Foi dito, eu participei de vários seminários aí na Sucesso, em outros fóruns, que se falava isso, e até 2 anos atrás, se falava muito nisso. Isso parece um pouco quando começou a expandir a rede telefônica, nos Estados Unidos principalmente, mas depois em cada país, e não vai ter telefonistas suficientes, porque as linhas eram comutadas. Não? Só não vai ter telefonistas suficientes se a gente aumentar o número de pessoas que têm telefone. E como é que se resolveu? Não tem mais telefonista, né? A coisa é feita automaticamente. E a história dos programadores me lembra um pouco isso, não vai ter programador. Não vai ter programador o suficiente e nem vai precisar de programador. Vou precisar de um outro nível de análise para usar a inteligência
computacional para programar para mim. Isso já começou a acontecer. E muito rápido, né? O que assusta é isso, é a rapidez dos acontecimentos. Pegando esse gancho, qual você diria que é o papel da liderança na promoção dessa cultura de inovação, aprendizado contínuo, nesses tempos aí de rápidas mudanças? O papel da liderança é estimular que as pessoas pensem. Parece brincadeira, né? Mas até pouco tempo, qual é a frase exata? As pessoas, quando entram na fábrica, deixam a maleta e o cérebro na portaria. E aí para dentro não traz o cérebro. Essa é uma fantasia e que algumas pessoas às vezes esperam isso, né? Não, qual é a frase mais terrível que a gente ouve, né? Que você paga para trabalhar, não para pensar, né? Essa frase é terrível, né? Então o papel da liderança é inverter essa frase. Aqui você paga para pensar, não para trabalhar. O trabalho é decorrência do seu pensamento, da sua inteligência, da sua criação, do seu questionamento, e aí é onde a coisa às vezes pega, né? Aceitar o questionamento e fazer com que as pessoas tenham liberdade e possam interagir e trazer soluções novas. É muita pretensão achar que o líder é o que resolve, o líder é que tem ideias, o líder é que sabe para onde tem que ir. Tem até outra brincadeira que eu uso muito, né? Quando o seu chefe dá carta branca para você, porque ele não tem a menor ideia do que fazer. Sim. Então, mas normalmente é isso, né? Hoje a gente tem cada vez menos soluções prontas e cada vez menos ideia do que o futuro vai ser. Então eu preciso mais gente pensando junto, intercambiando, que no fundo é o que os computadores fazem, né? Eu interligo vários computadores e por isso que eu tenho essa capacidade que a gente tem hoje, inteligência artificial e machine learning não é uma coisa nova, isso tem, eu chutaria mais de 50 anos, mas era muito conceitual, muito teórico, porque eu não tinha capacidade processacional, ou capacidade de processamento para fazer isso. Hoje eu tenho, e tenho cada vez mais. Então isso só vai acelerar. Então eu preciso ir resguardando as capacidades humanas, né, que são as soft, né, os soft skills, né, que é de pensar, de intuir. A intuição tem todo um aprendizado sobre isso, né? A intuição não é que a pessoa tem poderes mágicos, né? É que tem todo o seu processamento e com isso, sem pensar, você consegue perceber algumas coisas que às vezes outros não estão percebendo. O papel da liderança é estimular que isso aconteça. Perfeito. Você me disse algo essa semana que eu fiquei pensando bastante, que é que em um futuro breve as pessoas terão mais tempo com o Hum, desenvolvimento dessas tecnologias. E aí eu fiquei pensando muito porque hoje a gente vê as pessoas super sobrecarregadas em múltiplas funções, burnout como a palavra mais comentada do momento. uhum. Como você acredita que vai ser essa transição do estado atual, da sobrecarga, para esse mais tempo livre e se ocupando de outras coisas? Olha, essa história do tempo livre parece uma coisa de agora, né? Dos computadores, coisa normal. Eu me lembro, quando era criança, todo mundo trabalhava 5 dias mais meio sábado. Era todo mundo, não era loja, comércio, não. Os escritórios trabalhavam sábado de manhã. Alguns trabalhavam sábado inteiro. A maioria, que eu me lembro, trabalhava meio período. E aí começou a se falar na semana inglesa. O que é a semana inglesa? Não trabalha no sábado. Quer dizer, hoje, falando em trabalhar no sábado, é quase sacrilégio. Mas as indústrias trabalham. A indústria de processo trabalha 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Muita máquina, mas tem que ter gente lá também, né? Então, isso ela vem diminuindo. A ideia do trabalhar 4 dias, né? 4 dias não vai dar, tal, mas vamos fazer home office segunda e sexta. Então não é 4 dias, já estamos em 3, né? Então, mas é home office e tal. Mas por que as pessoas querem segunda e sexta? Será por acaso? Será alguma razão mística, astrológica? Não, né? Porque segunda está perto do domingo e sexta está perto do sábado, né? Então já existe uma redução de jornada gradual, ou percebida e não comentada. E, na verdade, quantas pessoas trabalham? São 3 dias, 2 dias, 5 dias, 7 dias. Na verdade, isso não é tão. Isso é muito importante no trabalho
manual de produção conta o que a pessoa faz e o que a pessoa não faz. No trabalho intelectual, o que interessa é o que a pessoa produz. E se ela produz, uma pessoa produz o que uma faz em 5, ela faz em 1, essa pessoa pode trabalhar um dia, ela está fazendo aquilo que eu quero. É claro que no momento seguinte eu vou falar, se você faz tudo isso em um dia, que tal fazer o dobro em 2 dias? Não é? Então, eu acho que a gente está caminhando realmente. De novo, não é uma coisa nova, né? O ócio criativo, que o Domênico De Masi já falava, já faz algum tempo, né? Não é tão pouco tempo assim. E a gente está caminhando para isso, às vezes mais lentamente, mas eu acho que isso vai acelerar agora. E vai acelerar, e é um problema, né? Que o Harari, né, trouxe agora recentemente. O que nós, sociedade, vamos fazer com essas pessoas desocupadas, que têm tempo sobrando? E ele fala, vão jogar videogame, né? Ou talvez vão ler mais, ou talvez possa aproveitá-las em algumas outras. A gente não sabe, na verdade a gente não sabe. E o que os cocheiros, né, condutores de charretes e carruagens vão fazer agora que estão inventando automóvel, né? Não sei, não, acho que a maioria morreu, né? Né, no tempo, e surgiram choferes, né? E hoje o chofer também não vai ter lugar, porque o carro vai andar sozinho. E já anda, não é uma especulação sobre o futuro. Então, há uma transição. O difícil das gerações atuais é que essa transição está acontecendo muito rapidamente. Então, a necessidade de adaptação é muito maior e muito mais premente e, no fundo, mais dolorosa também. Mas é evolução da humanidade, né? E vamos ter os críticos, vão ter as pessoas que vão tentar proibir, vão tentar regulamentar. E só para dar um exemplo, eu me lembro isso nos anos 70, 80, a França começou a ter uma discussão política, né, na Câmara para controlar o uso de computadores, porque estava causando muito desemprego. E já estava chegando nos 50%, 50%. Eles estavam quase aprovando leis para coibir o uso de computadores. Até que algum mais esperto deve ter mostrado a bobagem que era essa discussão e, de repente, pararam com a discussão. Mas estava caminhando para aprovar a diminuição do uso de computadores. E teve isso, estou falando da França porque eu me lembro exatamente desse momento, mas aconteceram coisas parecidas em outros países também. E agora a gente está vendo o perigo, vamos regulamentar o uso da inteligência artificial. Eu acho que devia regulamentar o uso da inteligência também, que é mais perigosa que a inteligência artificial, né? E essa não é regulamentada, né? E o problema é que quem a gente põe para regulamentar não entende do que está falando. Então o perigo é maior ainda, né? Mas é assim, a humanidade caminha dessa forma, comete erros, né, às vezes enormes, e o que a gente pode dizer do otimismo de tudo isso é que a humanidade sempre soube superar essas fases e encontrar caminhos novos e seguir no desenvolvimento. Eu me lembro, isso já faz também acho que uns 20 anos, que todo mundo, não, a humanidade está cada vez pior, porque as coisas não sei o quê. É a reclamação que tem hoje, que tinha em 1920, que tinha provavelmente em 1800, tinha em 1500, que o mundo só piora, temos cada vez pior. Bom, a revista Wired fez um estudo mostrando, na verdade, com fatos, o quanto a humanidade tinha evoluído nos últimos 100 anos. É um estudo que podia mostrar antes, mas ele mostrou nos últimos 100 anos quanto a vida humana estava melhor do que 100 anos atrás. Obviamente não igual para todo mundo, né? Porque existem as diferenças sociais e as diferenças de acesso à modernidade, então há uma desigualdade que não foi resolvida. Mas mostrava que mesmo com as desigualdades, mesmo as pessoas com menos acesso vamos dizer, à modernidade, os benefícios da modernidade, e elas mesmo assim tinham uma vida melhor do que os seus antepassados de 100 anos antes. Então, o que vai acontecer é que isso vai continuar melhorando, só que mais rápido, o que é bom, porque uma hora, eu acho que a gente tem várias tentativas, alguns países conseguem
ser melhores nisso, diminuir essas desigualdades. Eu acho que esse vai ser, na verdade, o grande desafio. E nós vamos melhorar o padrão de vida e a forma de trabalho, isso eu pessoalmente não tenho dúvida alguma. Não só eu, mas eu também não tenho. Voltando um pouco para a liderança, existem estudos que já mostram uma certa relutância da geração Z em assumir cargos de liderança. Eles não querem assumir cargos de liderança, a maioria não quer. Como que você enxerga essa tendência? Na verdade, de novo, né, quando a gente olha um pouco no horizonte um pouco mais amplo, eu me lembro também há vários anos, há décadas atrás, já estou ficando repetitivo, nessa vantagem de ser mais velho, né, é que a gente lembra de mais coisa para trás, né? Mas nos países escandinavos, já há bastante tempo, começou esse movimento das pessoas não quererem ter cargos de liderança. Por quê? Eu tenho o meu trabalho das 9 às 5, faço o meu trabalho sem muito compromisso, ganho 10. Faz uma pausa, depois você edita. Pausa dramática. As pessoas têm um cargo, eu trabalho, faço minhas tarefas, vou para casa, não tenho preocupação alguma e ganho 10. Se eu for promovido, eu vou ganhar 10,10. Para que eu quero responsabilidade? Eu quero ir para casa, tomar minha cerveja, e começou isso, ninguém queria ser promovido. Agora, isso é uma generalização, ninguém queria ser promovido, é uma fantasia, porque senão esses países não teriam se desenvolvido e não teria liderança nenhuma, só teria empregados ou funcionários ou colaboradores básicos. E continuou. Então, essa gente fala, a geração nova não quer. Talvez mais do que a anterior, mas não são todos. Tem as pessoas ambiciosas, tem os jovens da geração Z que criam empresas, que trabalham 20 horas por dia, dormem no escritório, comem mal, porque tem um sonho, tem um ideal. Então, é uma questão de as gerações mais antigas, de criar motivadores, incentivadores para que as pessoas não queiram trabalhar mais, mas que tenham objetivos, que tenham interesses em produzir alguma coisa, interesse em mudar alguma coisa. Então, eu acho que é isso que ocorre. Talvez a gente aumente o número de pessoas que não queiram assumir. E acho que isso sempre existiu na humanidade. Eu nem sei se vai ser maior ou menor. Eu acho que é a questão do estímulo certo. Talvez os jovens vejam que existem outras coisas além de só trabalhar. Eu acho que a gente passou por uma fase já de grande desenvolvimento da humanidade, mas as pessoas, eu cresço, eu tenho que ter meu emprego, eu me aposento, aí eu vou descansar, vou viajar. Quer dizer, hoje isso já está se misturando um pouco. Eu também não quero esperar até 60 anos para viver a vida, eu quero viver sempre. E eu acho que a gente está caminhando para possibilitar que eu possa trabalhar, porque por que precisa trabalhar? Talvez daqui a alguns, não sei quando, chutar 20, 100, é muito perigoso. Mas talvez a gente chegue num ponto que não preciso trabalhar. Tem que ter outras atividades. Os computadores trabalham. Nós temos outras atividades. Mas que se a gente olhar no fundo, vai falar, isso é o que a gente chama de trabalho hoje. Antigamente, trabalho a gente chamava de outra coisa. Né? Trabalhar no início da Revolução Industrial, operário na Revolução Industrial era uma coisa. Operário hoje com máquinas automatizadas é outra coisa. São operários? São operários. É trabalho? É trabalho. Mas é completamente diferente. Então, provavelmente, nós estamos caminhando para isso. E esses jovens que não querem assumir a responsabilidade, eu acho que não estão tendo o estímulo adequado, né? A motivação para fazer alguma coisa melhor. Talvez não quero ter um cargo de liderança, ok, que tal um cargo voluntário? Que tal fazer alguma outra coisa fora? Talvez é isso, nem todo mundo. Se a gente olhar a pirâmide, que também está mudando, a pirâmide está ficando assim, eu vou ter menos necessidade de cargos de liderança. Vou ter grupos de trabalho, como já tenho, mas cada vez mais as pessoas interagindo em colaboração e não de forma diretiva. E isso está diminuindo, né? Até aquele sonho, né, de quando eu for chefe, eu não preciso trabalhar mais, eu virei chefe. E é uma fantasia perniciosa, porque na verdade é o contrário, né? Quanto mais você sobe, mais trabalho você tem. E mais, não só trabalho, mas responsabilidade.
né? Talvez essa fantasia venha. Se eu sou operário e trabalho numa máquina, que eu tenho que fazer o trabalho, parte do trabalho da máquina, quando eu viro supervisor, eu não faço mais aquele trabalho. Mas a carga de responsabilidade ninguém conta, só conta que ele deixou de fazer aquele trabalho. E é mais ou menos a mesma coisa no trabalho intelectual, né? E algumas pessoas querem, e a gente vê muito isso em processamento de dados. O sujeito é um programador, gênio, se puser ele para supervisor de programação, ele vai se chatear, vai se aborrecer, não é o que ele gosta de fazer. Na, nas, nas, nas empresas de pesquisa, desenvolvimento, ninguém quer ser chefe, eu quero ser pesquisador, que é muito mais divertido, muito mais interessante. Quando você vira chefe, normalmente você já participa menos de pesquisas, e fala, eu não quero, eu quero continuar aqui. Então, é um dilema, mas não é um dilema insolúvel e nem uma catástrofe. Eu acho que é algo para se refletir e pensar como os que estão na frente podem ajudar os que estão chegando. E que conselhos você daria para esses jovens que aspiram a essa posição de liderança? Primeiro, questionar se realmente aspiram, porque existe a fantasia que crescer é melhor porque eu vou ganhar mais e vou fazer menos. Né? Ganhar mais talvez seja verdade, mas fazer menos eu acho que é uma fantasia. Mas o que eu recomendaria é pensar muito como a pessoa precisa se conhecer e conhecer como ela se relaciona. E entender o quanto ela pode liderar pessoas. Algumas pessoas a gente acontece, é o sujeito que lidera o time de futebol, é o sujeito que é o diretor que quer ir trabalhar no grêmio da escola, ajuda na associação de pais e mestres. Algumas pessoas já isso acontece naturalmente, outras não, mas dá para aprender. Se eu realmente aspiro a posições de liderança, começar a prestar atenção no relacionamento que elas têm hoje. Se eu tivesse que aconselhar alguém, um jovem, presta atenção. Como é que você consegue trabalhar em equipe? Ah, isso não, eu quero ser chefe porque eu não consigo trabalhar em equipe. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Talvez dê certo em alguns tipos de organizações que são justamente as organizações que a gente não recomenda. Né? Mas então eu começaria a pensar nisso. Como eu me relaciono, como eu aprendo, como eu olho um problema de vários ângulos. E acho que essa é uma forma, e infelizmente isso não se ensina na escola. Deveria. Isso deveria. Eu me lembro na GV, uma época a gente teve uma comissão estudando e trouxemos várias empresas, principalmente as de consultoria, que contratam muita gente da GV, e a gente está perguntando o que a gente precisa ensinar que a gente não ensina, porque vocês reclamam que o aluno não sai pronto. Né? E os caras falaram, não sai mesmo, a gente tem que ensinar tudo que vocês não ensinam. Né? E o que a escola não ensina? Justamente são essas soft skills. Né? Seria muito mais importante ter aula de psicologia do que de finanças. Não estou dizendo que não precisa aprender finanças, não, também, mas tem uma série de outras coisas que não se ensina. E isso poderia ajudar muito a pessoa a se inserir no ambiente de trabalho e crescer. Agora a gente quer conhecer um pouco mais sobre você, pessoalmente. Agora, Vamos lá. Vamos falar sobre isso, inclusive. Quem te conhece sabe que você gosta de um bom vinho, né? Como que surgiu aí esse hobby, esse gosto por vinhos? Como que você foi desenvolvendo? De onde veio? isso foi fácil. Eu mudei para a França para fazer o doutorado, daí para frente, quem está na França não tem jeito, não. Você tem que tomar vinho. E é verdade, não, na verdade, antes de ir, eu já participava de alguns grupos, alguns amigos, mas era muito pouco, não se tomava vinho. Estou falando dos anos de 76 a 79. Tomava vinho no Brasil? Claro que tomava vinho. Eu tomava vinho do Porto em cálice. Né? Uhum. Então sempre teve vinho aqui, mas muito pouco. Porque a gente tomava uísque e cerveja. Que, aliás, continuamos tomando uísque e cerveja no Brasil. Mais cerveja do que uísque, mas isso continua, né? Mas muito pouco. Agora, chegando na França, você começa a conviver com franceses. Os franceses tomam vinho. Né? Tomam vinho no almoço, tomam vinho no jantar, tomam vinho nas festas, tomam vinho fora das festas. Né? Então, e aí você começa a visitar, começa a ouvir as opiniões, começa a experimentar vinho. E aí tem uma história engraçada, não tem a ver com carreira, mas tem a ver com vinho.
Aí, no final de semana, eu saí para comprar vinho numa vinícola. E comprava numa caixa de vinho, que depois você engarrafava ou se servia da própria ao longo do tempo, né? Aí eu comprei esse negócio, servi, eu falei, olha que vinho que eu comprei, ainda paguei barato, né? Aí eu pus uma garrafa de vinho e dei para minha vizinha, os meus vizinhos, dei para a vizinha porque foi ela que abriu a porta e eu que dei a garrafa de vinho. Aí no dia seguinte eu perguntei para ela, e o vinho, que tal? Aí a resposta dela foi, pas terrible. Aí eu fiquei pensando, bom, pas terrible quer dizer, não é terrível, então deve ser bom, né? Mas depois que eu aprendi mais francês, eu falei, pas terrible quer dizer péssimo. E eu falei, nossa, mas eu achei tão bom, né? E no final da minha estada na França, eu comprei alguns vinhos que eu comprava quando eu cheguei. Eu falei, como é que eu tomava isso? Né? Então você vai mudando o seu gosto. Quando você vai melhorando os vinhos que você toma, é difícil voltar para trás, porque você vai achando coisas, não é melhores, mais gostosas. Uhum. E aí quando você pega o outro, eu tomava isso e gostava. O pior é isso, não é que eu só tomava. Tomar dá para tomar, mas eu gostava. Então não foi uma coisa assim, não foi proposital, foi indo, e aí fui tomando menos uísque, tomando menos cerveja e tomando mais vinho. E, no fim, eu acredito em todas as pesquisas científicas que dizem que o vinho não faz mal, o vinho é recomendado. Então, resolvi cuidar da saúde. Com certeza. Você não chegou a fazer nenhum curso, né, formal, né? Eu Foi. fiz um curso da ABS, logo no comecinho da ABS, fiz um curso logo depois que eu voltei da França. Aí tinha alguns importadores que faziam algumas conversas sobre vinho também. Mas o conhecer vinho é tomar, experimentar, comparar, trocar ideias, conversar com amigos. Mas também conhecer vinhos não sei se é uma coisa que é fundamental. É importante você tomar um vinho que você gosta. Né? E tem gostos diferentes, né? Tem gente que gosta de vinho que eu não gosto. Não quer dizer que outro vinho é ruim, quer dizer que eu não gosto desse vinho, né? E também tem que dizer, não, tem que comprar vinhos caros. Né? Vinho caro é sempre bom. Também é outra fantasia, né? Há uma tendência, talvez estatisticamente os mais caros sejam melhores, mas não necessariamente. Você consegue comprar vinhos muito bons num preço acessível. Infelizmente o vinho aumentou muito de preço, né? Aumentou bastante, né? E na medida que mais consumo, mais demanda, as pessoas vão subindo. E por que alguns vinhos são tão caros? Porque são de produção baixa e muita gente quer tomar aquele vinho. Então fica mais caro e aí só quem tem dinheiro que compra esses vinhos, né? Mas eles não são. Um vinho de 1.000 não é 10 vezes melhor que um vinho de 100. Então a relação preço-custo-benefício cai drasticamente com o aumento do preço. Então quem toma vinhos, tem muita gente que toma, senão não fariam esses vinhos, né? Tomam todos os vinhos caros. Uhum. Então vinho de 1.000, 2.000 reais, 3.000 reais, 5.000 reais, 10.000 reais, na verdade aí é o prazer de dizer que tomou esse vinho, não é pelo prazer do vinho em si. Uhum. Mas existe, tem, e também não é que esteja criticando, você precisa ter dinheiro, pode comprar. E acha legal isso, é bom que ajuda os viticultores a vender seu vinho. Mas se ninguém comprasse, eles teriam que baixar o preço. É. E você tem rodinha no pé, né? Não para quieto em nenhum lugar. Qual que foi a melhor viagem da sua vida? A melhor viagem da minha vida foram todas, mas eu acho que teve uma viagem mais recente que a gente fez com um casal de amigos, que foi num barco, e na verdade o barco era para ter 8 pessoas e só tinham 4, os 2 casais. E tinha uma tripulação, era um barco à vela, que eles não gostavam disso à vela, porque o motor é muito mais fácil. Mas a gente foi indo pelas ilhas gregas, ilhas turcas, e tinha mais tripulação do que passageiro, então foi uma festa, né? E aí tem uma história engraçada também. Quando eu entrei no barco, tinha um menino que ia servir o vinho. Garçom, um jovem, era menino porque ele era jovem mesmo, era filho de um dos tripulantes. E eu falei para ele, olha, meu copo, ele serviu um vinho e falou, você tá vendo meu copo? Nunca deixe ele vazio. Sempre. E aí eu chegava, ele já põe meu copo, tomava 2 goles, ia com o vinho, tomava outro gole, ele põe o vinho. Até que no dia seguinte de manhã, ele pôs um suco de laranja, eu tomei um gole de suco de laranja, ele pôs suco de laranja. Eu tomei outro gole e pôs... Não, isso só vale para vinho, não vale para suco de laranja.
Ele falou, ah, entendi. Não foi claro, não Então, foi você vê, claro. ele é uma pessoa pura, né? É. Falou só que ele achou que eu queria copo cheio, não copo de vinho cheio. E tem uma história de que quando você era bem jovenzinho, você tentou abrir um canil, né? Como que é essa Não história? tentei, não. Eu abri um canil. Eu acho que, na verdade, eu tinha me esquecido. Esse foi o meu primeiro empreendimento. Eu tinha, acho que, 10 anos. E aí eu ganhei um cachorro, um Cocker Spaniel, Pup, me lembro do nome dele. E aí, ah, que interessante, tá, mas se tivesse dois, se eu tivesse um casal, podia ter os filhotes. Se eu tivesse filhotes, eu falei, dá para vender os filhotes, porque o Pup eu ganhei, o meu pai ganhou, porque era um cachorro meio temperamental, ele foi doado, né, para alguém que tinha um sítio, mas ele comia todos os ovos do sítio, o dono não quis saber mais dele, devolveu e veio parar comigo. E aí a gente foi comprar a Barry, que era uma cachorrinha, Cocker Spaniel também. Eu falei, nossa, olha aí, vamos fazer isso. Aí eu comecei a estudar o Kennel Club, como é que funcionava. E aí eles tiveram uma ninhada, tiveram filhos, né? E aí eu registrei a ninhada. Você vai no Kennel Club, antes de registrar os cachorrinhos, você registra a ninhada. E pode até levar em exposição. Tem prêmio para ninhada, melhor ninhada, ou ninhada prêmio, né? Então eu comecei. Mas aí depois meu pai faleceu, eu tive que mudar de cidade, então não foi para frente a ideia. Mas eu tinha planos grandes. 10 anos. É. Meu Deus. Não, nessa época eu ia de ônibus do Brooklyn até o centro da cidade, onde era o Kennel Club. Eu ia lá e eu fiz os registros todos. Eu fico até pensando, nossa, como é que eu fazia isso? Era normal, nessa época, com 10 anos você fazia muita coisa, né? Hoje não faz mais, né? E quando foi seu primeiro emprego e onde? Olha, o primeiro emprego, deixa eu ver. Eu acho que pode ser que esteja cometendo alguma. Mas tenho quase certeza, acho que foi no IASG. Eu fui convidado para dar aula de inglês, eu conheci algumas pessoas que eram lá do IASG da Lapa, da Vila Romana, na verdade. Fui lá, fiz um teste, eles acharam que eu tinha capacidade, aprendi um método deles, comecei a dar aula e fui registrado. Mas aí eu já tinha, acho que 19, 20 anos, uma coisa assim. E dava aula normal, saía de. Nessa época eu usava guarda-pó, já ouviu falar nisso? Guarda-pó é o avental branco, igual dos médicos. Só que quem dá aula tinha que usar isso porque você escrevia com giz na lousa. Se você não usasse isso, suas roupas ficavam todas brancas. Então você usava aquilo para. Por isso que chama guarda-pó. Porque ficava só aquilo, ficava cheio de giz. Entendi. Então você usava 2, 3 vezes, lavava, tinha que ter 2, né? Porque senão suas roupas ficavam brancas. Porque sai o giz, fica no ar, né? Então, época de lousa de giz, né? Era lousa de pedra, né? Depois foi as pintadas, depois surgiu o projetor de transparência. Mas nessa época, eu acho que foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. E você tem uma facilidade para línguas, né? É facilidade ou esforço? Olha, eu tive sorte de, desde pequeno, eu ouvia muito espanhol em casa, porque minha mãe falava com a minha avó e com as tias, elas falavam espanhol para eu não entender. Né? Como todos os pais que falam outra língua, acham que os filhos não entendem, a primeira coisa que eles aprendem é entender o que estão falando, né? Então, você começa a ver que tem duas formas de falar as coisas, né? E depois de pequeno também entrei numa, não fiquei muito tempo, mas fiquei pelo menos 1 ou 2 anos, talvez, numa escola inglesa. É primário isso, né? E nessa escola, as aulas eram em português, mas eu ficava o dia inteiro, depois da aula, almoço e de tarde, não se falava mais português. Ou você sabia pedir alguma coisa, ou você não comia. Né? Então, a necessidade ensina muito, né? Então você vai aprendendo. Então isso foi facilitando. Depois eu estudei mais inglês, como todo mundo no Brasil estuda inglês, fui indo. E depois, um dia descobri que eu sabia falar inglês. E aí depois, que eu estava em São Paulo, fiz o teste e descobri que eu podia ensinar inglês. E é um absurdo, né? Pensando hoje, acho que não tinha condições. Mas como o método era muito estruturado, muito preparado, o que eu fazia ali valia como ensino, né? Se fosse para ensinar coloquialmente, assim, para alguém falar sem método, talvez não funcionasse. Mas com método funcionou. Fiquei vários anos lá
E não sei se é facilidade, acho que é questão de se dedicar mesmo, né? Talvez tenha algumas facilidades quando você é exposto mais cedo a idioma, provavelmente te ajuda, mas o esforço acho que acaba ajudando também. Quando você fez o doutorado, você já falava francês ou você aprendeu lá? Ah, essa é uma história interessante. Eu sabia que eu ia, um ano antes eu sabia que eu ia, em todo o processo, tudo, né? Então eu falei, bom, preciso aprender francês agora. Então eu entrei acho que no IASEG mesmo, e fiz um semestre de francês. Acho que é o suficiente. Então fui para a França, já estudei francês, e nos primeiros dias eu descobri que eu não sabia falar francês. Não era suficiente o semestre, né? E aí fui levando, fui indo, e aí aprendi à força, né? Entendi. E na verdade é isso, né? A melhor forma de aprender um idioma é conviver com pessoas que falam aquele idioma. Né? Só estudar uma língua, como a gente faz no Brasil, estuda inglês, mas não lê nada em inglês, não assiste um filme em inglês, não fala com as pessoas em inglês, é muito difícil aprender idioma. Tanto que mesmo que você aprende e fala muito bem, você fica 6 meses sem falar, quando você volta, você já dá uma derrapada, né? Uhum, sim. Então, conviver. Para aprender, realmente, você precisa conviver o ambiente que fala a língua, porque a língua tem nuances, né? Não é? Aprender a ler uma língua, ok. O nível de dificuldade, mas é o seguinte: aprender a ler vou dizer, o mais imediato. Você consegue fazer isso só com cursos que você aprende a ler, uma ajuda, um dicionário. Né? Depois a falar, que é um grau a mais, porque tem a pronúncia, né? Os idiomas têm diferentes. E depois é o terceiro, que é mais difícil ainda, que é escrever corretamente. Tanto que a gente tem um problema no Brasil, que todo mundo fala e lê português, a maioria fala e lê português, mas não escreve, né? Ou escreve muito mal, nível universitário, né? Você sabe disso, infelizmente, né? Então são esses níveis de dificuldade. Quando você convive e se esforça um pouco e se policia para falar direito, para ler direito. E o ler direito, o que quer dizer? Quando você não sabe uma palavra, vai buscar para aprender. Se você começa a pular tudo, algumas coisas você pula porque você está lendo um romance, fica cansativo. Mas se policia para de vez em quando. É a terceira vez que aparece essa palavra, eu não sei o que ela é. Então procura. Talvez da próxima vez você fale, eu já vi o que era. Olha de novo. Na terceira você grava. E qual que é a língua estudada agora? Que eu estou estudando? É. Estou estudando alemão. É? Tá difícil. Quantos dias no Duolingo já? 107. Diretos? Não, fiz antes, mas muito solto, né? Uhum. Agora eu falei, agora chega, agora eu vou aprender. Então, agora eu estou há 107 dias, Direto. né, faço até no táxi, faço aula de Duolingo. Difícil alemão, né? É, e alemão. Fala alguma língua não latina? Inglês, né? Ah. As línguas, facilita muito, né? Se É. você saber uma língua latina, aprender outras línguas latinas, Uhum. ajuda bastante. Ajuda e em algumas horas atrapalha, porque você usa a palavra de uma língua na outra, né? É. Mas o bom é que as pessoas acabam entendendo, como elas são parecidas, O né? famoso portunhol, né? Portunhol. Então, eu vou fazer um bate-bola agora. Eu vou te pedir uma indicação. Você fala a indicação e o porquê brevemente, tá bom? Por quê, bebê? Então, vamos lá. Uma cidade. A cidade? Eu acho que é Paris, né? É por quê? Paris oferece muitas atividades culturais. Paris, se você não tiver nada para fazer, pega o metrô, desce em qualquer ponto e anda pela cidade. Você tem arquitetura, tem coisas diferentes, você vê um parque. É uma cidade bonita, né? Isso todo mundo fala. Mas se você começar a olhar com cuidado Paris, você pega um quarteirão, você vê as casas são todas iguais em Paris. Se você pegar um quarteirão, você começa a observar que são todas diferentes. Né? Tem detalhes. Às vezes você pega essa casa é absurdamente diferente das outras, né? Então tem muita coisa, e tem muita oferta cultural, né? Você pode, se quiser, no teatro todo dia, ouvir alguma música diferente todo dia, porque como é uma capital concorrida, muita gente, né? Então é uma capital intelectualizada também, né? Então tem muita oferta, então isso é legal. Você tem essa possibilidade, não necessariamente você precisa, mas você tem essa possibilidade.
E pode fazer coisas naturais também, né? Ir só num parque levar um livro para ler. Eu não faço isso, mas pode fazer, tem essa possibilidade. Não vamos falar dos restaurantes das comidas também. Essa é outra coisa também Sim, imbatível, né? Mas os restaurantes simplesinhos de esquina, você vai e come bem. muito bem. E bebe bem. E bebe bem também. Que esses restaurantes pequenos de bairro, o dono escolhe o vinho. Então você toma um vinho bem barato, baratinho mesmo, relativamente, até comparado com vinhos brasileiros, mas o dono não quer beber vinho ruim, então ele escolhe um vinho bom. Sim. Mas ele também não quer pagar, então ele compra barato. Um filme. Filme, bom, filme é uma coisa também difícil falar, mas tem um filme que eu gosto muito, gostei muito, foi La Vita é Bella. Assim, tem muita verdade, é um filme que mostra assim que mesmo em situações completamente adversas, você pode criar um otimismo, criar uma situação que você pensa bem até fantasiosa, né? Mas é uma proteção que ele está fazendo para o filho, né? Mostra um pouco a crueldade, né, do momento e que nessas situações críticas, adversas, você pode criar alguma coisa assim positiva, né? Um livro. Nossa, livro além das melhores empresas para trabalhar? Além de todos da Great People É. Books. Olha, livro também, não sei se teve algum livro assim que me marcou. Eu gosto muito de romance, né? Tem uma história, né? Olha, essa pergunta é difícil. Devia ter me preparado antes para qual livro que eu gosto de falar. O Pequeno Príncipe. Mas é um belo livro. Eu acho que é um livro interessante. Tem toda uma história, uma filosofia por trás, né? Além de ser o preferido das modelos, né? Não, tem, ó, ultimamente, mas o fato de estar na França, tem dois autores que eles soltam um livro por ano, que é o Mussou e o Levi. E eles têm histórias assim, algumas histórias melhores que as outras, mas muito assim envolventes, né? Umas histórias complicadas, tal. São livros bem interessantes. Eu não sei qual dos livros deles talvez seja melhor. São livros interessantes, livros para ler que você quer chegar no fim, Uhum. né? Eles têm uma prosa assim agradável, incentiva a leitura, né? E eu, agora, uma coisa que estou lembrando, eu gostava muito de ler na juventude o livro do Monteiro Lobato. Gostava muito mesmo. Gostava, achava, nossa, eu viajava com as histórias assim. Mas também não me lembro de nenhum especial assim dele, mas eu lembro que eu li vários assim, bem interessantes, né? Uma tecnologia que você não vive sem mais. Tecnologia que eu não vivo mais? Ah, eu acho que é o iPhone, né? Não é, foi? Eu acho que é o iPhone, não tem jeito. E eu falo, que chato olhar, ler coisa aqui, mas às vezes agora eu me peguei, eu não levo mais, quando eu saio para voltar, assim, eu não levo mais computador, eu levo computador, iPad, né, para ler. Agora não, você vai lá, aquele esforço, mas resolve, depois louco para voltar para olhar numa tela maior. Mas melhorou tanto a qualidade, né, de imagem que você ainda consegue fazer muita coisa. E eu via gente assistindo o filme, como é que assiste filme? Aí eu já me peguei uma hora olhando, assistindo o YouTubezinho ali, que a hora que você põe na tela, você fala, isso É. sim, né? Mas você olha, né? Acaba olhando também. Mas não é só isso, né? Toda a história da comunicação, do agendamento, da busca rápida de coisas, né? Realmente hoje é difícil você não ter. Você ficar um dia sem celular, você já fica meio assim, né? Já está meio desligado do mundo, né? É. Notícias, né? Tudo isso, né? E um vinho? E quando eu falo isso, parece que é forçar a barra, né? Mas é difícil não ter assim, esse eu gosto desse livro. Ah, eu gosto desse livro. Eu gosto desse filme. Realmente eu gosto de várias coisas, mas de vinho eu gosto dos vinhos da Borgonha. E dos vinhos da Borgonha, falar de Borgonha é uma coisa muito genérica, né? Tem de tudo, né? De todos os preços, né? Em geral, eu gosto da Borgonha. E
qual deles, mais os do norte, da região da Borgonha, acho que em geral eu gosto mais, tendo a gostar mais quando né? E aí, esse aí, os mais gostosos são mais caros. Uhum. Mas até um Borgonha simples, às vezes, é melhor do que muitos outros vinhos, outras regiões, o que pode dar uma polêmica séria, né? Se eu falar isso na França, eu vou ter, se falar escrever isso, vai ter um monte de gente falando que isso é uma bobagem, que isso não é vinho. Mas realmente é uma questão de paladar, né? Eu acho que a grande discussão na França é Borgonha e Bordeaux. Normalmente quem gosta de um não gosta do outro. Eu acho um pouco exagerado isso, né? Você Eu gosta gosto dos dois. mais da Borgonha, né? Mas nem por isso deixa de ter Bordeaux, né? Se tiver, eu acabo comprando mais Borgonha, porque você acaba comprando o que você gosta, né? E que é o Pinot Noir, que a gente tem no Brasil, tem Pinot Noir, na Argentina, tem alguns bem interessantes, no Chile, tem alguns também. Então talvez eu pudesse dizer isso, Pinot Noir, mas seria, não é Pinot Noir, porque tem Pinot Noir muito ruim também, Difícil, né? até na França. É Borgonha mesmo. Então, Love, agora deixa uma mensagem, então, pra gente fechar. Pra quem te assistiu até aqui, 1 hora, hein? Te ouvindo. 1 hora? 1 hora te ouvindo Nossa Senhora. falar. E que está chegando agora em Natal, né? Pra comemorar. Deixa uma mensagem aí final. Podia dizer, nunca desista dos seus sonhos. Se não tiver numa padaria, procura na outra. Parece uma brincadeira, né? Uma piada, mas se você pensar no fundo, é isso mesmo. Não desista do seu sonho. Às vezes o caminho que você está seguindo não está dando certo. Procure outro caminho. Mas pense nisso. É ideal você ter sempre um propósito. A falta de propósito é que desmotiva, que deprime e que faz as pessoas desistirem de muita coisa e dizerem que tem azar na vida. Quer dizer, se você não busca, não tem um propósito, é mais fácil você ter azar. Quando você busca alguma coisa, você tem motivação. A motivação te leva a ser mais otimista. E tem revés? Claro, sempre tem. Mas é a história, não desista, procure outro caminho. E talvez, às vezes, você até mude o seu sonho. Não tem nada de errado com isso. Talvez numa época, quando você quer ser bombeiro. Depois, com 12 anos, você quer ser presidente, com 15 anos, você quer ser presidente da República. Depois, com 18 anos, você quer ser cantor de rock. E de repente você fala, não, na verdade eu estou muito bem aqui sendo diretor financeiro. É isso que eu gosto de números. Então, essas coisas vão evoluindo. Tem um filminho que a gente usava muito para treinamento que falava o poder da visão. E mostrava isso como uma visão, que é o sonho, no fundo, né? Você ir atrás de alguma coisa é poderoso, você ter esses pensamentos. E no vídeo, uma hora ele fala, nunca dê risada dos seus filhos quando eles falam que querem ser alguma coisa na vida. Esse é o começo de criar a visão. E, no fundo, ele mostra que sonho é uma coisa, a visão é sonho com ação. Né? Um sonho pode não levar a nada, uma ação sem ter o sonho pode ser completamente desperdiçada também, e o sonho com ação gera uma visão e isso é muito poderoso. Então, acho que uma recomendação, se tiver que dar uma só, eu diria isso. Pense o que vocês querem ser, o que vocês querem fazer, o que eu gostaria de produzir, o que eu gostaria de mudar, o que eu gostaria que acontecesse e como eu posso fazer isso acontecer. Acho que isso é muito poderoso. Perfeito. Obrigada, Telove. O pessoal pode te encontrar na piscina, tomando uma caipirinha nesses próximos dias? Vamos testar a caipirinha. Se for boa, sim. Perfeito. Obrigada, Telove.